A paz do Senhor, professores! Aqui estou mais uma vez para apresentar com muita alegria a pré-aula da Revista dos Primários, da CPAD, lição de número 11, que tem por título O Primeiro Encontro com Jesus Ressuscitado. Neste trimestre, nós estamos estudando o tema Encontrando com Deus. Então, durante as 10 lições, já tivemos vários encontros com Deus aqui, de homens que encontraram com Deus. E eu desde já agradeço você que tem nos acompanhado aqui no canal. Que Deus nos abençoe pela audiência e pela fidelidade. Para você que é novo, está chegando agora e ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, que deixe seu like, que compartilhe esse vídeo com outros professores e até alunos para estudar a lição durante a semana, e me conte de qual cidade você está nos assistindo. A sugestão de corinho que eu sempre deixo aqui, relacionado com a lição, é sempre bom você trazer corinhos, louvores para o momento do ofertório, para o momento do louvor mesmo. Você vai estar cantando um corinho que esteja diretamente ligado ao tema da lição. E como vamos falar do primeiro encontro com Jesus após a ressurreição, o hino que eu deixo é Cristo já ressuscitou, do grupo Três Palavrinhas. Vamos à palavra do mestre. O primeiro domingo após a crucificação ficou marcado na história da humanidade. Jesus venceu a morte. Glória a Deus. Foi também uma manhã maravilhosa para Maria e Maria Madalena. E por quê? Porque elas foram ao túmulo levar especiarias para perfumar um cadáver, ou seja, elas foram lá para perfumar o corpo de Jesus. Porém, se depararam com um anjo do Senhor as dizendo: Ele já ressuscitou, como havia dito. Glória a Deus. Que notícia gloriosa, que notícia maravilhosa. A maior notícia do Evangelho. E aprove Deus anunciá-la primeiro a uma mulher mal vista, julgada e perseguida pelo seu passado. Com isso, Deus estava provando que não há mais condenação para os que estão em Cristo, como está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos 1 e 2. Seus alunos precisam compreender essa história e saber que com a ressurreição de Jesus, Deus nos promoveu mais do que a salvação eterna, mas também uma vida abundante de paz e perdão aqui na terra. Então, louvado seja Deus por essa maravilhosa graça recebida através da morte e ressurreição de Cristo. O objetivo da lição: que o aluno saiba que Deus honra o coração do pecador arrependido, não permitindo nenhuma acusação contra os que estão em Cristo. Glórias a Deus. Já o nosso ponto central diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo. Romanos, como eu disse aqui, capítulo 8, versículo 1 e 2, declara que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo aqui, que a lei do Espírito de vida, operando em união com Cristo, liberta os crentes da lei do pecado e da morte, oferecendo uma nova posição de liberdade, graça e justificação diante de Deus. Então, em resumo, o texto celebra a segurança da salvação, afirmando que a justiça de Cristo é imputada ao crente, eliminando qualquer débito espiritual. Glórias a Deus por nos amar de tal maneira, nos levando sobre si. Glórias a Deus por nos amar de tal maneira, levando sobre si a nossa culpa, para nos dar o perdão. Para iniciar a aula, chegue com antecedência na sala de aula. Receba seus alunos, saudando-os com a paz do Senhor. Converse com eles sobre o assunto passado
e pergunte se compartilharam do amor de Deus com alguns amiguinhos que não é da igreja. Parabenizando os que conseguiram essa oportunidade e incentive os que ainda não conseguiram. Nós falamos de Jonas, né? Anunciando o amor de Deus. Então, inicia a aula recapitulando com seus alunos que a desobediência de Adão e Eva condenou toda a humanidade ao pecado e a uma vida distante do Criador. Porém, como temos visto a cada domingo, Deus busca maneiras de encontros e estar próximo de suas criaturas. Então, foi a primeira lição falando sobre a queda de Adão e Eva, e hoje estamos falando sobre a ressurreição de Jesus. O Senhor até mesmo enviou seu único filho, Jesus, para ser a ponte que nos leva de novo para Ele. Então, na queda de Adão e Eva, houve uma separação entre o homem e Deus, mas Jesus veio para unir de novo. Diga que quando Cristo morreu por nós na cruz e depois ressuscitou, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, a pudéssemos entrar no céu. E desta forma, ninguém pode mais nos acusar, condenar, lembrar dos nossos erros ou tentar nos afastar de Deus. Então, utilize esse bate-papo como uma introdução para a memorização do versículo de hoje, pedindo que abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículos 1, e leiam todos juntos. Então, aqui já vai dar um gancho para você trabalhar o Memória em Ação. Que está escrito assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. É Romanos 8, versículo 1. Linguagem bem simples, isso significa que quando Cristo morreu por nós, na cruz do Calvário, e depois que ressuscitou, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, a fim de que pudéssemos entrar no céu e que ninguém pode mais nos acusar ou condenar, relembrando os nossos erros ou tentar nos afastar de Deus, tentando nos culpar pelo nosso passado. E a dica para a memorização do versículo. Após lerem o versículo de hoje, direto nas suas Bíblias, estimula os alunos a abrir suas Bíblias e a levar a Bíblia para a igreja, né? O professor vai promover um bate-papo com a sua turminha. Você vai perguntar aos seus primários: vocês já fizeram algo de que se arrependeram? Muito. Algo que os entristeceu, pois também entristeceu o coração de Deus? Então são perguntas simples, mas que você vai estar ali batendo papo com a sua turminha para ver o que eles vão responder. Quando erramos assim e nos arrependemos, é triste que alguém continue nos acusando, não é mesmo? Você pode estar perguntando isso para eles. Então você vai falar que alguns até mesmo maltratam e apelidam de forma negativa a pessoa que errou. Jamais podemos fazer isso. A boa notícia é que em Cristo Jesus, nem o inimigo ou qualquer outra pessoa pode nos acusar. E por que não pode nos acusar? Porque Jesus nos livra da condenação do pecado. Então, nós precisamos contar essa boa notícia a todos. Então, é uma forma de você também incentivar o seu aluno a espalhar o amor de Deus. Então, o que nós vamos fazer para que isso aconteça? Vamos confeccionar cartões evangelísticos personalizados para isso. Você vai distribuir papel, cartão, para cada um de seus alunos. E eles deverão dobrar a folha ao meio e na parte interna escrever o versículo memorizado. Peça-os que decorem o cartão, deixando bem bonito, bem chamativo. Os que quiserem podem fazer mais de um, isso é muito importante. Eles deverão escolher alguém para entregar o cartão com essa maravilhosa notícia. Então,
está aqui a dica para o Memorizando. É uma forma de você incentivá-los também a fazer o trabalho de evangelismo. Agora nós vamos para o nosso Projeto ID. E a nossa missão da semana é orar pelo país da Holanda. A Holanda também é chamada oficialmente de Países Baixos. É um país muito bonito que fica na Europa e ela está localizada na parte oeste do continente europeu. E a Holanda faz fronteira com dois países, a Alemanha e a Bélgica. E também é banhado pelo Mar do Norte. A capital da Holanda é Amsterdã, uma cidade cheia de canais, bicicletas e casas bem diferentes. O idioma oficial falado lá é o holandês. E aí você pode levar também a bandeira do país confeccionada para os seus alunos. Vai explicar que a bandeira da Holanda contém 3 cores em faixas horizontais. A cor vermelha, que é a cor de cima, o branco, que fica no meio da bandeira, e o azul, que fica embaixo. Vai levar também os monumentos mais importantes na Holanda, que veio sugerido pela lição. Na Holanda existe um lugar muito famoso chamado Kennedy. Lá existe vários moinhos de vento, e esses moinhos são bem antigos. Esses moinhos são muito importantes também, porque ajudavam a controlar a água, já que grande parte do país fica na parte de baixo do nível do mar. Por isso que ele foi chamado Países Baixos. Eles mostram como o povo holandês é inteligente e trabalhador, cuidando da terra que Deus deu a eles. Então, veja bem que eles usavam ali a sua inteligência para criar coisas que são úteis e importantes no país. Qual a religião na Holanda? Muitas pessoas hoje não seguem nenhuma religião, mas o cristianismo ainda está presente no país, principalmente entre católicos e protestantes. Então, um dos focos aqui do canal é falar sobre a religião do país. Existe perseguição na Holanda? Na Holanda, segundo as informações, não há perseguição religiosa. Isso significa que as pessoas podem falar de Jesus e frequentar sem serem perseguidas pelo governo. Então elas podem falar e também podem frequentar templos sem sofrer perseguição. Porém, como em muitos lugares da Europa, algumas pessoas não dão tanta importância para a palavra de Deus, para o que é falado acerca do Evangelho. E isso não é de agora, né? Muito antes já existia essa resistência. Então a nossa oração pela Holanda é para que o povo da Holanda volte o seu coração para Deus, que muitas crianças conheçam Jesus desde pequeninas e que as igrejas sejam cheias do amor e da presença do Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Conhecido um pouquinho da história, você pode estar orando com a sua turminha, e agora nós vamos para o Explorando a Bíblia, que está em Mateus, capítulo 28, dos versículos 1 ao 10, e em Marcos, capítulo 16, versículo 9. Os relatos de Mateus 28, 1 ao 10 e Marcos 17, 16 e 9 marcam eventos imediatos após a ressurreição de Jesus, destacando o túmulo vazio, o anúncio feito por seres celestiais e a primeira aparição de Jesus ressuscitado, especificamente a Maria Madalena. Então, aqui está um breve resuminho do que trata os dois livros, e agora nós vamos ver a história mais detalhada de Jesus. Então, Jesus Cristo veio ao mundo para mostrar o grande amor de Deus. Ele ensinou, curou enfermos, fez milagres, perdoou pecados e avisou que morreria para pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Então ele veio, fez tantos prodígios e milagres e avisou que um dia ele morreria por nós.
Ele também prometeu que ressuscitaria. Mas, quando Jesus morreu, os discípulos ficaram tristes e com medo. Então, mesmo Jesus avisando, anunciando o que aconteceria, os discípulos ficaram com medo. Esquecendo da promessa, da ressurreição. Ou seja, eles acharam que Jesus morreria e não voltaria mais. E certo dia, Maria e Maria Madalena foram ao túmulo no domingo de manhã. Maria Madalena havia sido liberta por Jesus e teve a sua vida transformada. Jesus apagou seu passado e a honrou, permitindo que ela fosse uma das primeiras a ver o Senhor ressuscitado. Como nós podemos ver aqui na figura 1, as duas mulheres foram ao túmulo para levar especiarias e perfumar o corpo de Jesus, como era costume naquela época. Nos conta que elas pensavam que encontrariam Jesus morto, mas Deus tinha preparado algo muito maior. Nós vemos aqui na figura 2, quando chegaram, a pedra já estava removida. Houve um grande terremoto, porque um anjo desceu do céu e removeu a pedra. A sua aparência brilhava com um relâmpago, e os guardas ficaram tão assustados que caíram como mortos. Então, diante da aparição daquele anjo ali, os guardas assustados desmaiaram ali. Os anjos disseram às mulheres: não tenham medo, vocês procuram entre os mortos aquele que vive, glórias a Deus. Jesus já ressuscitou. Ele mandou que elas avisassem aos discípulos que Jesus os encontraria na Galileia. Nós vemos aqui na figura 3 que enquanto os discípulos, que então Jesus apareceu a eles ao caminho. Que alegria imensa, não é? Ele disse: que a paz esteja com vocês. Elas abraçaram seus pés e os adoraram. Jesus pediu que avisasse aos outros que ele estava vivo. Então, quando o anjo anuncia ali, elas encontram com Jesus, abraçam seus pés e o adoram, e ele manda ela anunciar. Na figura 4, Jesus está vivo. A vida prevalece sobre a morte. O amor venceu a condenação do pecado. Essa é a boa notícia, que Jesus pediu que contassem, ou que contássemos a todas as pessoas, de todos os lugares. Todos precisam saber que Deus perdoa, salva, honra o pecador verdadeiramente arrependido. E Jesus tira de sobre os que se arrependem todo o peso de culpa e acusação do inimigo. O próprio Senhor disse em sua palavra: pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, branco como lã. Que coisa linda! Essa é a promessa de Jesus, que os pecados mancham nossas vestes, mas ele vai nos deixar brancos como a neve. E ele falou: conte todos que Jesus nos purifica, limpa, salva, liberta de todo pecado. Aleluia! O que nós podemos aprender com isso? Que nenhuma tristeza é maior do que o poder de Deus. Que a morte não venceu Jesus. Ele ressuscitou. Quando confiamos nele, nossa dor pode se transformar em alegria. Give glórias a Deus e perdoa pecados e nos dá uma nova vida. Essa é a maior esperança que podemos ter e a mensagem que devemos contar a todos. Cristo está vivo. Aleluia. Então essa é a história de hoje. Agora nós vamos para o nosso quadro Ensinar é Arte. Eu vou deixar aqui uma pequena dinâmica. O que vocês vão fazer? No quadro vocês vão fazer colunas e escrever o nome dos personagens da história de hoje. Depois vamos confeccionar cartões com informações referentes aos personagens e fatos relatados na história. Pregue uma fita adesiva atrás dos cartões e a seguir diga a frase e pergunte a quem pertence a informação. É uma dinâmica prática, fácil, simples de fazer
e você vai estar formulando frases. Por exemplo, vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Quem disse essa frase? Parecia um relâmpago, morreu por nós, mas ressuscitou. Foi liberta e perdoada. Estavam tristes e com medo. Que a paz esteja com vocês. Foram ao túmulo de Jesus. Encontraram o Senhor na Galileia. Encontrarão o Senhor na Galileia. Entre outras referentes à história. Então são frases que contêm na história que algum personagem mencionou e você vai perguntar para eles. À medida que você disser as frases, pergunte a quem pertence a informação. Chame um aluno que acertou para prender a frase no quadro, na coluna correspondente. Então vai estar lá Maria Madalena, Jesus, discípulos, o anjo. Então as frases serão respectivas ao seu personagem. Agora nós vamos à correção das nossas atividades. Atividade número 1. Jesus ressuscitou em qual dia da semana? Domingo. Quem teve o primeiro encontro com Jesus ressuscitado? Maria Madalena. Em qual local Jesus prometeu que apareceria aos seus discípulos? Resposta: Galileia. Você pode aguardar antes de corrigir com eles ou pode fazer individual para cada aluno. Número 2. Ligue corretamente. Aqui estão as imagens de um anjo, de Maria Madalena e de Jesus. E também contém 3 quadros com as respectivas informações. Foi perdoada, liberta e a primeira pessoa com quem Jesus se encontrou depois de ressurreto. O outro quadro, falou que a paz esteja com vocês. E o terceiro, falou que não tenham medo, vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Então, você pode aguardar por uns instantes para que eles liguem aí os quadros do respectivo personagem e depois pode responder. Maria Madalena foi perdoada, liberta e a primeira pessoa com quem Jesus se encontrou depois de ressurreto, ou depois que ressuscitou. Aí a segunda fala, Jesus falou que a paz esteja com vocês. Essa fala pertence a Jesus. E a última fala pertence ao anjo que falou, não tenha medo, vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Glórias a Deus. Então, aqui estão os exercícios corrigidos. A dica para o encerramento. Agradeça a Deus com seus alunos pelas bênçãos que Deus tem concedido, que são muitas, não são poucas. Converse com eles que o maior bem que podemos adquirir é a vida eterna em Jesus, Cristo nosso Salvador. Não tem bem maior do que a garantia da salvação. Ressalte que eles não precisam temer mal algum, pois o Senhor Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Depois que você tiver esse bate-papo com a sua turminha, despeça-os com a paz do Senhor e que o que também faço agora. Me despeço com a paz de Cristo Jesus, deixo um beijo no seu coração, um forte abraço e, se Deus nos permitir, nos encontraremos na lição de número 12. Isso, na próxima aula, nós estaremos falando do encontro de Deus que mudou a vida de Saulo. Glórias a Deus. Então, até lá, te espero, deixa anotado aí na sua agenda.